para entender melhor este cenário mais amplo, agora falando da guerra na Ucrânia e suas repercussões entre as potências mundiais, nós vamos receber aqui o professor Marcos Vinícius de Freitas. Ele é especialista em relações internacionais e está aqui com a gente nos estúdios da Jovem Pan. Seja bem-vindo, professor. Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde. Professor, o que a China ganha com essa aproximação da Rússia nesse momento, uma aproximação que está deixando o mundo todo em alerta? Eu sempre comentei que na Primeira Guerra Mundial, e durante grande parte do século XIX, o grande medo dos britânicos sempre foi uma aproximação entre a Alemanha e a Rússia. E agora o que nós vemos se repetindo é justamente a aproximação entre a Rússia e a China. Obviamente que no passado já estiveram juntos, né? Na época da Guerra Fria, União Soviética e China andaram e caminharam juntas por um bom tempo, até que houve, na década de 70, uma distensão no relacionamento e foi quando os Estados Unidos e a China retomou ali um diálogo que levou eventualmente a China a assumir a posição no Conselho de Segurança, dentro das Nações Unidas. O que nós vemos hoje em dia, no entanto, é uma repetição desta aliança Rússia e China, mas num contexto em que você nota que os Estados Unidos têm aí um processo e vem num processo de declínio, não iniciado neste momento. Eu sempre gosto de dizer que se nós fôssemos escolher um ponto no tempo em que nós começamos a observar este declínio norte-americano, nós podemos pontuar exatamente com a eleição do presidente Bill Clinton, porque se nós lembrarmos, o presidente George H. Bush, o pai, né, ele queria ali um processo de construção de uma nova ordem mundial, justamente tendo os Estados Unidos assumindo a hegemonia global. Só que o eleitor norte-americano optou ali pela solução dos seus problemas domésticos, inclusive baseado naquele lema, a economia estúpido, e com isso você vê que os Estados Unidos voltaram e ensimesmaram-se neste processo. Ao longo desse tempo, a China foi ascendendo e nos últimos anos nós notamos que a China se transformou aí em paridade do poder de compra na maior potência econômica global. E, eventualmente, a parceria entre a maior economia global junto com a Rússia, que é o segundo país mais nuclearmente armado no mundo, gera aí preocupações neste processo de construção de uma nova governança global, que tem aí, se a gente pudesse colocar como ponto de disrupção internacional, a pandemia da Covid-19 e também a guerra da Ucrânia. Agora, professor, do ponto de vista das relações internacionais e também da mediação de conflitos, o que um exercício militar quer dizer? O que um exercício militar conjunto também quer dizer? Trata-se de um recado para um país, para um grupo de países? Que resposta se espera com essa sinalização? E, além disso, existe um risco, na sua avaliação, de um envolvimento direto da China na guerra da Ucrânia? Eu acredito que não, né? Até porque isso seria prejudicial à China neste momento e nós notamos que, nesse sentido, o presidente Xi Jinping tem sido muito claro com relação ao objetivo do país, que é atingir uma renda per capita de 20, 25 mil dólares em 2049, quando a República Popular da China completa 100 anos. Então, até chegar a este processo, é importante que não haja aí disrupções nesse processo e nós vemos que uma movimentação militar, por mais que nós achemos que seria difícil de agir, porque a China é uma potência nuclearmente armada, existe ali a parceria estratégica com a Rússia, mas nós vemos que isso prejudicaria globalmente a situação econômica e a China seria prejudicada tanto na questão das exportações como na questão das importações. E não podemos esquecer que isso seria prejudicial ao país. Então, não vejo aí a China querendo assumir este papel. Inclusive, passados 6 meses, eles mantiveram e foram consistentes nesta neutralidade e nesta situação de agir aí numa posição equidistante com relação àquilo que tem acontecido. Agora, os exercícios militares, eles acontecem. Os Estados Unidos também têm feito vários exercícios militares naquela região. E, obviamente, claro, quanto mais exercícios militares
você faz, primeiro você está treinando as suas forças armadas, né? Nós vemos que uma das coisas importantes dos exércitos e das forças militares é elas estarem em constante treinamento para que quando haja necessidade de uma ação, não tenham aí os problemas, como você viu inicialmente no início ali da guerra da Ucrânia, em que a própria Rússia teve os seus problemas logísticos e também de guerra, e também militares. Então, é normal que isso aconteça. E veja, nesse exercício também se incluiu a Índia, não é? A Índia, que é um parceiro importante, e com quem a China tem um histórico de conflitos com relação à fronteira. Então, não podemos olhar esse exercício aí como uma situação que vai nos levar a algo pior, mas sim é uma recordação de que existe esta possibilidade de um trabalho e de uma união de forças entre Rússia e China. Professor, agora falando sobre Taiwan, sobre a tensão que ocorre aí entre a China, ali no Pacífico, isso tem alguma relação aí com a guerra na Ucrânia? Taiwan é outra história, até muito distinta da questão ali da Ucrânia. Não podemos esquecer que a Ucrânia era um país independente, é um país independente, tem sido desde 1991, com sua soberania. Já o status de Taiwan é meio complexo, não é? Porque Taiwan, em princípio, não é um país, em razão do histórico de 1949, quando o Partido Comunista assume a liderança e funda a República Popular da China. E neste processo, um grupo que estava no poder decide alojar-se temporariamente em Taiwan. Então, o objetivo desse deslocamento do Kuomintang, que era o partido que foi para aquela região, não era estabelecer uma China independente. Não havia o objetivo de transformar Taiwan num país ou numa posição independente. A comunidade internacional aceitou este regime que havia em Taipei, em Taiwan, como sendo o legítimo representante de uma só China. E isto vai acontecer até 1971, quando as Nações Unidas firmam a Resolução 2758, em que se estabelece que existe só uma China, que é a República Popular da China. E aí você começa uma política que os chineses têm implementado, que eles chamam de princípio de uma só China. O que é o princípio de uma só China? Existe uma só China e Taiwan é província da China. Taiwan não é um país, Taiwan não é independente, mas o que a gente nota é que tem surgido movimentos separatistas e esses movimentos separatistas têm sido, de alguma forma, fomentados pelos Estados Unidos nessa tentativa aí de conter a China e de criar alguns processos de arrefecer o crescimento global da China e até mesmo impedir aí um declínio mais acelerado dos Estados Unidos. Então, os americanos dizem que não acreditam no princípio, né, de uma China só, mas eles aplicam a política de que existe a política de uma só China. Ou seja, existe uma China e Taiwan é um problema que deve ser resolvido no futuro. Esta ambiguidade dos norte-americanos é que cria todo este problema e que os chineses têm observado com muita precaução e com muita preocupação, porque notam que neste governo Biden, a impressão que existe é que, ao tomar determinadas negociações, os americanos estão se afastando desse princípio. Ok, para encerrar, professor, rapidamente, como o Brasil se encaixa nesse quadro? É mais interessante, mais adequado o Brasil escolher um lado ou manter uma certa neutralidade, sobretudo em relação a essa elevação de tensões entre China e Taiwan? Eu diria, para ser rápido, que os ganhos na parceria com os Estados Unidos e a Europa tendem a ser marginais e os ganhos de uma parceria mais efetiva com a China tendem a ser exponenciais. A partir disso, eu acredito que a gente tem que ser muito sábio nessa decisão. Tá certo. A gente quer agradecer demais a participação do professor Marcos Vinícius de Freitas aqui no Headline News. Professor, boa tarde e volte mais vezes. Um prazer sempre conversar com vocês. Até a próxima.